PSD lança Ronaldo Caiado como pré-candidato à presidência. Governador de Goiás promete anistia a Bolsonaro e aos condenados do 8 de janeiro. Defesa de Jair Bolsonaro nega que o ex-presidente tenha visto um vídeo gravado pelo filho Eduardo. Advogados garantem à justiça que nenhuma regra da prisão domiciliar foi descumprida. E você vai ver também. Ainda é mistério o motivo da explosão do motor de um avião que saiu do Brasil com destino aos Estados Unidos. Os passageiros do Airbus ficaram em pânico. O piloto fez pouso de emergência e ninguém ficou ferido. Supremo marca para a próxima semana o julgamento sobre o mandato tampão no Rio de Janeiro. Navio com mais de 700 mil barris de petróleo atraca em Cuba, que enfrenta uma grave crise energética. A chegada da embarcação foi autorizada pelos Estados Unidos. Grupo de direitos humanos denunciam o aumento da violência de Israel contra palestinos na Cisjordânia. E parlamento israelense aprova a pena de morte para condenados por terrorismo. Roubo milionário na Itália. Ladrões levam de um museu quadros de Renoir, Cézanne e Matisse, avaliados em mais de 50 milhões de reais. Casos de diabetes dispararam no Brasil. Quase 20 milhões de pessoas convivem com a doença. Sedentarismo e má alimentação estão entre os principais fatores de risco. Seleção brasileira faz o último teste antes da convocação final para a Copa do Mundo em amistoso contra a Croácia. O Jornal da Noite está no ar, na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais Band Jornalismo. Olá. Boa noite. Um major da Polícia Militar foi solto na audiência de custódia depois de agredir a esposa dentro de casa em São Paulo. Nessa segunda-feira, a casa do major no ABC amanheceu pichada em protesto. Quando a polícia chegou aqui, a mulher de 42 anos e a filha estavam trancadas em um dos quartos. A vítima foi mordida no rosto e disse que sofreu uma tentativa de estrangulamento. Uma pessoa que a gente escolheu para ter uma vida, para construir uma história e de repente você se depara com essa pessoa estrangulando. E aí eu não estava acreditando. Segundo ela, o marido com quem vive há 5 anos só parou porque a filha dela, de 13 anos, impediu que a situação ficasse pior. Eu talvez realmente não estaria aqui contando, né? Nem compartilhando com você que está em casa essa história, porque é muito rápido, tudo é muito rápido. Ricardo Azevedo da Silva, de 54 anos, é major aposentado da Polícia Militar de São Paulo e suplente de vereador em Santo André. Depois de preso, ele foi levado para o presídio da PM. Depois de passar pela audiência de custódia, ele foi solto e vai responder o processo em liberdade. O major é acusado de violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaça e desacato. Esse último cometido contra uma policial que atendia a ocorrência. O caso está sendo investigado tanto pela Polícia Civil quanto pela Militar. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o major deve se afastar do lar e manter distância mínima de 100 metros da vítima. Mas ele não está monitorado por tornozeleira eletrônica. Em Carapicuíba, também na Grande São Paulo, uma mulher com medida protetiva foi morta pelo ex-marido que nunca deixou de ameaçá-la. Mesmo depois de uma série de agressões, Cícero da Silva, de 51 anos, também estava solto, sem tornozeleira eletrônica. Nesse fim de semana, ele voltou à casa da vítima e matou Lucélia da Silva, de 38 anos, a facadas. Agora está preso. Uma mulher ficou ferida depois de um acidente entre um ônibus e um bondinho em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Imagens de segurança flagraram o momento da colisão. Segundo a Secretaria de Transportes, o ônibus entra na via principal sem observar a aproximação do bonde. A passageira, com ferimentos na perna, foi levada ao hospital.
Flagrante de acidente entre um trem e uma carreta em Minas Gerais. Aconteceu nesta segunda-feira na cidade de Carandaí e deixou uma pessoa ferida. Com a batida que arrastou a carreta, 2 carros que seguiam no sentido oposto foram atingidos. Um dos motoristas foi atendido com ferimentos nas mãos e nas costas. O carro ficou bem danificado. Ainda não se sabe se houve falha na sinalização na passagem do trem. Uma câmera registrou o momento em que um homem vítima de uma emboscada escapa dos sequestradores. A imagem mostra o momento em que um carro não consegue fazer a curva e bate em outro veículo. Em seguida, um homem salta pelo vidro de trás e pede ajuda. Chama a polícia! Por favor! Mesmo com o apelo do rapaz, os veículos que estavam no local, inclusive o que foi atingido, saem sem prestar socorro. Tudo aconteceu depois de um encontro romântico, que era, na verdade, uma emboscada. Segundo a polícia, o local marcado foi esse aqui, o estacionamento perto de uma represa na região de Curitiba. Assim que a mulher chegou, outros 2 homens renderam o dono do veículo e o levaram no porta-malas do próprio carro. Ela teria sido usada como isca para o crime. O homem foi sequestrado e agredido com golpes de facão por 2 rapazes que estão foragidos. Esse seria o segundo encontro da vítima com a mulher. Ela foi presa na última quinta-feira. As investigações apontam que ela efetivamente sabia quem eram os outros 2 executores desse roubo. Ela disse que não conhecia nenhum dos 2 indivíduos, que teria sido tanto vítima quanto o dono desse veículo, né? Mas os indícios apontam no sentido contrário. E aconteceu de novo, mais um monumento foi alvo de vandalismo no Rio de Janeiro. Desta vez, a estátua do Curumim, na Lagoa Rodrigo de Freitas, teve partes de bronze furtadas. Nos últimos dias, criminosos levaram um braço, parte da perna e a flecha da obra. A estátua, que já foi vandalizada outras vezes, será retirada do local para passar por reparos. Só este ano, 7 monumentos da cidade foram depredados. A Secretaria de Conservação acredita que os furtos são cometidos por uma quadrilha especializada e informou que vai usar câmeras de reconhecimento facial para identificar e punir os responsáveis. Foram divulgadas novas imagens do choque no ar entre um avião comercial da American Airlines e um helicóptero do Exército americano. O acidente, que aconteceu no início do ano passado, deixou 67 pessoas mortas. No vídeo, é possível ver o avião e o helicóptero se aproximando um do outro enquanto voam baixo até a colisão em Washington. Um relatório da Administração Federal de Aviação indicou que a equipe da torre de controle do aeroporto Ronald Reagan estava sobrecarregada para o volume de tráfego naquele momento. E peritos da aeronáutica investigam o que causou a explosão e o fogo no motor de um avião que decolou do Brasil para os Estados Unidos e provocou pânico nos passageiros. Imagina, né? O piloto do Airbus conseguiu fazer um pouso de emergência usando apenas o outro motor. Ainda bem, ninguém ficou ferido. O susto veio logo nos primeiros segundos de viagem. Passageiros filmando a decolagem registraram a explosão. Com o fogo no motor do avião, foram 9 minutos de gritos, choro e tensão extrema. Eu estava do lado do motor, que pegou fogo, e aí na hora que teve a explosão, eu olhei para o lado, tinha uma bola de fogo quase, e todo mundo ficou bem panicado, bem desesperado. Câmeras de segurança do aeroporto também registraram o momento da explosão. Os destroços provocaram um princípio de incêndio na pista. Um outro avião chegou a pousar enquanto o fogo ainda não tinha sido apagado. O Airbus A330 da Delta Airlines tinha acabado de decolar de Guarulhos na noite de ontem. O destino era Atlanta, nos Estados Unidos, uma viagem de cerca de 10 horas. Com fogo no motor esquerdo, a tripulação seguiu o protocolo e o piloto fez o retorno imediato. Ao finalmente pousar, os passageiros aplaudiram, aliviados. Na pista, equipes de emergência já aguardavam para apagar o fogo, que foi rapidamente controlado. 272 passageiros e 14 tripulantes estavam a bordo. Ninguém ficou ferido. Depois que pousou mesmo, você olhava para os lados, as pessoas muito em choque.
chorando muito, gente chorando de soluçar mesmo, assim, e se abraçando. Só sei que foi, assim, desesperador mesmo. Especialistas apontam que a explosão pode ter sido provocada por colisão com uma ave ou por falha em componentes do motor. Situações como essa são raras, mas previstas nos treinamentos. Os aviões são projetados para voar com apenas um motor, o que ajuda a explicar como a tripulação conseguiu controlar o avião e garantir um pouso seguro. Todo avião que opera com 2 motores, se ele estiver dentro das normalidades operacionais, ele vai conseguir voar com um motor só. O que manteve esse avião voando foi sim o motor direito que continuou operando normalmente. A pista ficou interditada por 3 horas. A Delta Airlines disse que a segurança dos passageiros é prioridade e pediu desculpas pelos transtornos. O caso é investigado pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Avião pegando fogo. Que susto. Nossa. Na região serrana do Rio, imagens raras de uma onça parda marcando o território foram registradas pela primeira vez num parque de Nova Friburgo. O flagrante, feito por uma câmera de um projeto parceiro do Instituto Estadual do Ambiente, mostra um comportamento conhecido como scrap. O animal cava o solo com as patas traseiras, urina e se deita no local. A onça parda, também conhecida como sussuarana, é o segundo maior felino das Américas e tem um papel fundamental para o equilíbrio do ecossistema. Seguimos no mundo animal. Em Manaus, uma família teve uma surpresa para lá de inusitada pela manhã. A dona da casa acordou e deu de cara com um jacaré se refrescando dentro da piscina de plástico das crianças. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate e o jacaré, que não queria sair da piscina, não. Olha, a gente vê nessa imagem, deu trabalho, mas não teve jeito. Com o uso de equipamentos específicos, os militares capturaram o animal em segurança e, em seguida, o jacaré foi levado e devolvido para o seu habitat natural. E como é que ele chegou ali, né? Foi atrás da água, né? Não teve jeito. Nossa Senhora, deve ser um susto mesmo. Gente, os casos de diabetes dispararam no Brasil. Hoje, quase 20 milhões de pessoas convivem com a doença, Thaís. Sedentarismo e má alimentação estão entre os principais fatores de risco. Em 2024, o Alessandro só tinha força para trabalhar. Parecia que estava sem fôlego para fazer as coisas do dia a dia. Aí eu senti também muita sede, garganta seca. Levantava muitas vezes à noite para ir no banheiro. O diagnóstico de diabetes tipo 2 no começo do ano passado fez com que ele desse um 360 nos hábitos de vida. Agora tudo tem que mapear, tudo que eu vou comer eu tenho que estar me policiando. Graças a Deus eu não precisei usar insulina. Usando os medicamentos certinho, atividade física, dieta balanceada, eu consegui deixar regularizado o diabetes. O diabetes tipo 2 é uma doença em que o corpo passa a ter dificuldade para usar a insulina ou não produz o suficiente. O resultado é que o açúcar no sangue fica elevado. Em 18 anos, os casos de diabetes no Brasil cresceram 135%. Em 2006, a prevalência na população era de 5,5%. Em 2024, saltou para quase 13%, com cerca de 20 milhões de pessoas sofrendo com a doença no país. Se eu tenho alguém na família que tem diabetes, eu vou ter diabetes tipo 2, eu vou ter mais chances de ter essa doença. Se junto com isso, eu vou ganhando peso ao longo da minha vida e fico mais sedentária, eu vou aumentar meu fator de risco de ter essa doença. E é justamente o aumento desses fatores de risco na população que explica o crescimento no número de casos. A médica endocrinologista lembra que a diabetes não tem cura, mas mudanças de hábitos são essenciais para garantir qualidade de vida a quem convive com a doença. Eu posso controlar com alimentação, com atividade física, com medicação. A gente já trata até o pré-diabetes, justamente para a gente tentar diminuir um dos principais fatores de risco para a mortalidade de quem tem uma doença como o diabetes, que é a doença cardiovascular. Então, se eu intervir de maneira precoce, eu vou diminuir o meu risco de ter complicação ao longo dos anos. E com a alta do preço do cacau, os tradicionais ovos de Páscoa estão perdendo espaço para outras opções de chocolate.
As buscas por produtos para a ceia e presentes do feriado de Páscoa já acontecem nos mercados da capital. Está um pouquinho acima da nossa média, né? Mas essa semana que vai ser o principal. A principal venda de chocolate, ovos de Páscoa vai ser essa semana. Eu tenho o hábito de presentear muitas pessoas, mas eu não comprei ovos esse ano. Eu optei por barra de chocolate, caixa de bombom e fazer lembrancinhas manualmente. Os chocolates podem ter preços diferentes dependendo do mercado, variando de R$ 1 a R$ 10. Os ovos ainda mais, de R$ 40 a R$ 100. Está cada vez mais difícil achar presentes baratos nesta época do ano. Vai ser o que dá, é o que dá, não tem muita coisa diferente a se fazer não, porque os preços estão bem altos, né? O principal vilão na alta do chocolate foi o cacau. O preço da matéria-prima subiu mais de 35% no último ano, impactando diretamente o valor do produto. Acho que o cacau foi um pouco além porque teve esse problema dessa praga mundial que afetou o cacau. Para os presentes, o ideal é pesquisar os preços e procurar promoções. Eu pesquiso primeiro antes porque tem muita diferença de um supermercado para o outro, né? E esse ano a senhora vai apostar mais nos chocolates ou nos ovos? Mais nos chocolates. Ovos só para os pequenos. Pela primeira vez em quase 3 meses, um navio de petróleo chegou a Cuba. Segundo a imprensa americana, a passagem da embarcação russa foi autorizada pelo governo Donald Trump, que desde o início do ano restringe a entrada de petroleiros no país caribenho. A falta de combustível mergulhou Cuba numa grave crise energética, com apagões frequentes e suspensão de serviços públicos. Irã e Israel voltaram a trocar ataques que miram a infraestrutura de energia. O conflito, que completou 1 mês no fim de semana, segue sem perspectiva de trégua, apesar dos Estados Unidos dizerem que negociam com os iranianos. Tanques de combustível em chamas e uma densa coluna de fumaça. Esses vídeos mostram como ficou uma refinaria em Haifa, no norte de Israel, após um bombardeio do Irã. Não há relatos de feridos. Perto dali, detritos de mísseis interceptados pelo sistema de defesa de Israel caíram em uma área residencial. Um desses pedaços abriu um buraco na laje do prédio. A resposta de Israel foi similar. Os apartamentos desse condomínio no Irã viraram um amontoado de escombros depois da ofensiva. Moradores passaram o dia procurando o que poderia ser aproveitado. Não há informações sobre pessoas feridas. Shahid Ali Reza Tangsiri. Hoje o governo iraniano confirmou a morte do chefe da Marinha da Guarda Revolucionária. Alireza Tangsiri foi alvo de um bombardeio na semana passada. Horas depois do anúncio da morte do militar, o Irã divulgou um vídeo do momento em que Tangsiri ordena o fechamento do Estreito de Hormuz no primeiro dia dos ataques. Depois de 2 adiamentos, o prazo dado por Donald Trump para o Irã liberar a circulação de cargueiros termina em 6 de abril. Segundo o presidente americano, as negociações com autoridades iranianas caminham bem. Ainda assim, Trump ameaçou bombardear instalações vitais para a produção de energia do Irã, como a ilha de Karg, caso um acordo não seja concretizado em breve. Por meio de seu porta-voz, o Ministério de Relações Exteriores do Irã negou que haja negociações diretas com os Estados Unidos e classificou as exigências de Trump como excessivas e irreais. Enquanto o fornecimento global de energia é prejudicado pelo bloqueio no Estreito de Hormuz, a pressão econômica se espalha pelo mundo. O preço do petróleo nas alturas impacta diretamente as bombas de gasolina e diesel. Aqui em Paris, motoristas de ônibus e caminhões protestaram contra a alta dos combustíveis e reivindicaram mais apoio do governo ao setor de transportes. No Egito, entrou em vigor o decreto que obriga lojas e restaurantes a fecharem às 9 da noite num esforço para poupar energia elétrica e garantir o abastecimento de setores essenciais. Já na Coreia do Sul, autoridades avaliam restringir a circulação de carros devido à alta dos preços dos combustíveis.
Grupos de direitos humanos denunciam o aumento dos ataques israelenses contra palestinos na Cisjordânia. No fim de semana, 3 civis foram mortos. O choro é de uma mãe que perdeu o filho de 15 anos, vítima de uma operação de forças israelenses na Cisjordânia ocupada. O jovem palestino Adan Darman foi baleado em um campo de refugiados. Mais 2 civis foram mortos. No sábado, soldados explodiram a casa de uma família palestina na cidade de Nablus, no norte da Cisjordânia. Não houve feridos. Nos 2 casos, a justificativa do exército israelense era de que os alvos seriam terroristas. Grupos de direitos humanos denunciam um aumento nos ataques de militares e de colonos judeus na Cisjordânia, incluindo assassinatos, demolições, deslocamentos forçados e a expansão de assentamentos. Um repórter da CNN Internacional, que acompanhava o drama de famílias palestinas forçadas a sair, denunciou agressões a um fotojornalista da equipe e a detenção de colegas por 2 horas. A Associação Internacional de Imprensa acusou Israel de impedir violentamente o trabalho de profissionais claramente identificados e disse que esse foi um ataque direto à liberdade de imprensa. Com a repercussão do caso, Israel anunciou a suspensão de todas as atividades do batalhão envolvido na agressão. Nesta segunda-feira, o parlamento de Israel aprovou uma lei apoiada por Netanyahu que estabelece a pena de morte por enforcamento para palestinos condenados por ataques letais classificados como atos de terrorismo. Além da Cisjordânia, o exército israelense amplia a ofensiva no Líbano. Militares receberam ordens do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para expandir a ocupação no sul do país. O premier diz que o objetivo é neutralizar ameaças do Hezbollah, grupo xiita apoiado pelo Irã. A ofensiva avança também com ataques aéreos e a destruição de pontes que ligam o sul ao restante do país. Desde o começo do mês, mais de 1.200 pessoas foram mortas no Líbano e mais de 1 milhão de moradores forçados a abandonar suas casas. Ronaldo Caiado é o nome escolhido pelo PSD para disputar a eleição presidencial. Além do governador de Goiás, o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tentava a indicação. Depois de semanas de indefinição, o anúncio oficial. A pré-candidatura de Ronaldo Caiado à presidência foi lançada na sede do PSD em São Paulo. Ao lado do presidente do partido, Gilberto Kassab, Caiado reclamou da polarização e voltou a citar a anistia aos condenados de 8 de janeiro como uma saída para pacificar o país. A polarização, ela é sustentada por um projeto político, por aqueles que realmente se beneficiam dela. Pode ser desativada? Sim. Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente. Eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas. O governador de Goiás venceu uma disputa interna marcada por uma desistência inesperada e de última hora. Ratinho Júnior abandonou a corrida presidencial para continuar como governador do Paraná. Foi aí que a candidatura de Ronaldo Caiado ganhou fôlego e favoritismo. Bastava derrotar o último concorrente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os 3 participaram de uma edição especial do Canal Livre na Band no último dia 15. Hoje, Eduardo Leite publicou um vídeo criticando a escolha do PSD. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção. A decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Eduardo Leite já avisou que vai concluir um mandato no Rio Grande do Sul. Já Ratinho Júnior elogiou Ronaldo Caiado.
diz que o PSD apostou num homem aprovado como gestor e com trabalho reconhecido nacionalmente. É a segunda vez que Caiado disputa a presidência da República. A primeira foi em 1989. Agora o PSD está atrás de coligações e também de um vice para essa chapa. Quem vai decidir isso mesmo será o presidente do partido, Gilberto Kassab. O novo cenário eleitoral para os debates em 2026. Veja no comentário de Fernando Mitre. O governador Caiado terminou seu pronunciamento ao ser anunciado como candidato do PSD, dizendo: vamos para o debate. Isso deve ter despertado a lembrança de muitos que estavam em seus postos de jornalista ou telespectador em 1989, na fase dos debates daquela eleição. Caiado e Lula na Band, lá sentados na mesa, ao lado dos outros candidatos, no mesmo estúdio em que estarão agora em agosto, para debater. E com suas histórias e seus caminhos muito diferentes. Um conflito perfeito. Romper as bolhas da polarização, como se posiciona Caiado, é um desafio que tem dimensão clara nas pesquisas. Cerca de 80% no primeiro turno já se movimentam na direção de Lula ou Flávio Bolsonaro. No segundo turno, isso aumenta para mais de 90%. Um número a ser considerado, no caso, é a elevada rejeição aos dois candidatos polarizados. E Caiado está de olho nisso. É nesse ambiente, e há 6 meses da eleição, que Ronaldo Caiado, sempre visceral adversário de Lula e agora procurando diferenças em relação a Flávio Bolsonaro, volta ao debate presidencial, depois de 37 anos. O debate vai ser quente. Thaís, Felipe. Obrigada. E o julgamento no Supremo sobre a eleição para o mandato tampão no Rio de Janeiro até o fim do ano foi marcado para o dia 8 de abril. Na semana passada, o ministro Cristiano Zanin suspendeu a eleição indireta e levou a decisão para o plenário físico. Até lá, o governo do estado segue sob o comando do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Ricardo Couto de Castro. O governador Cláudio Castro renunciou em meio a um julgamento em que foi condenado por abuso de poder político e econômico. O presidente Lula coordena nesta terça-feira em Brasília a última reunião com a equipe atual de ministros. Quem vai concorrer nas eleições de outubro deve deixar o cargo ao longo da semana. Quem traz detalhes ao vivo de Brasília é o Alex Guzmão. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Thaís, boa noite a todos. Pois é, o evento está marcado para as 9 da manhã no Palácio do Planalto. A reunião terá transmissão apenas na abertura, com previsão de uma fala do presidente Lula. Depois o encontro será fechado. Estarão presentes todos os ministros, os que vão se desincompatibilizar e também aqueles que vão permanecer no governo. A expectativa é de que ao menos 16 titulares devem sair. Quem já está definido como substituto também participa da reunião. É o caso do futuro ministro da Educação, Leonardo Barquini, anunciado nesta segunda-feira por Lula para o lugar de Camilo Santana. Ele é o atual secretário executivo do MEC. Ao final do encontro, 2 ministros devem conceder entrevista. Felipe, Thaís. Alex, os advogados de Jair Bolsonaro negaram que o ex-presidente tenha visto ou tido acesso a um vídeo que seria destinado a ele pelo filho, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que há mais de um ano vive nos Estados Unidos. E, Alex, é importante falar que o descumprimento das medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes pode levar ao cancelamento do regime domiciliar, não é isso mesmo? Não à toa, Thaís, a intimação enviada pelo ministro Alexandre de Moraes aos advogados de Jair Bolsonaro causaram preocupação na família do ex-presidente. Em evento nos Estados Unidos, o filho Eduardo Bolsonaro disse num discurso que iria mostrar ao pai o vídeo que ele estava gravando naquele momento no evento com conservadores. O problema é que, ao conceder o regime domiciliar ao ex-presidente, Moraes vetou o uso de celular e também de redes sociais, mesmo que de forma indireta, por terceiros. A ex-primeira-dama foi a primeira a se manifestar. Michele Bolsonaro disse em nota que não recebeu nenhum vídeo de Eduardo e que nada foi exibido a Bolsonaro. Em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, os advogados disseram que só tomaram conhecimento da fala de Eduardo por meio da intimação do Supremo e que o ex-presidente
cumpre à risca todas as medidas impostas por Alexandre de Moraes para a concessão do regime domiciliar. Muita preocupação, viu? Voltamos com vocês em São Paulo. Valeu. Aliás, por falar em preocupação, quem o banqueiro Daniel Vorcaro deverá delatar primeiro, caso feche um acordo nesse sentido? Políticos e integrantes do Banco de Brasília estariam na mira. Visitas quase diárias na sede da Polícia Federal. Os advogados de Daniel Vorcaro estão acertando com o banqueiro as informações que vão ser compartilhadas com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal num possível acordo de delação premiada. As conexões políticas do banqueiro aumentam a atenção em torno das informações que ele pode revelar. Nos bastidores, a avaliação é de que líderes de partidos políticos e integrantes do Banco de Brasília devem estar entre os primeiros a serem atingidos em uma provável delação. O Banco de Brasília tem até amanhã para indicar uma solução ao Banco Central para cobrir as perdas causadas pela frustrada tentativa de compra do Master. O escândalo da fraude bilionária também respingou na Comissão de Valores Mobiliários. O presidente interino da CVM, João Carlos Accioli, demitiu o superintendente-geral, Alexandre Pinheiro dos Santos, e o supervisor de investidores institucionais, Marco Antônio Veloso de Souza. O objetivo é fazer um pente fino na comissão para evitar que casos como o do Master se repitam. Em uma ação apresentada pelo Partido Novo, questionando as taxas cobradas pela CVM, o ministro do Supremo, Flávio Dino, decidiu convocar uma audiência para discutir a atuação do órgão. Na decisão, Dino cita declarações do presidente da entidade, que indicam que a autarquia identificou movimentações atípicas envolvendo o Master, mas que mesmo com grande arrecadação, enfrentou limitações de pessoal e de orçamento para agir. Em outra decisão, Dino apontou falta de transparência em emendas PIX, enviadas à Fundação Oasis, um braço da Igreja Batista da Lagoinha, citada no caso Master pela ligação do ex-pastor Fabiano Zettel com Vorcaro. Dino já tinha determinado que o senador Carlos Viana explicasse o envio de cerca de 3,5 milhões de reais em emendas PIX para a fundação. Apesar de o senador negar qualquer irregularidade, Dino identificou lacunas nas explicações e mandou coletar novos documentos. Por onde anda Leôncio? Aquele elefante marinho que chamou a atenção após aparecer algumas vezes no litoral alagoano está há 3 dias desaparecido. O animal de 2 metros, que vinha sendo monitorado por um instituto de conservação, foi visto pela última vez na sexta-feira. Desde a sua primeira aparição, ele já percorreu cerca de 10 pontos das praias de Alagoas. De acordo com as autoridades ambientais, Leôncio está em processo de troca de pele. Por isso, caso ele reapareça em alguma praia, a orientação ao público é clara: mantenha a distância e não incomode o Leôncio. Canal Livre deste domingo falou sobre a alta de feminicídios no Brasil e como combater os casos de violência contra as mulheres. O que, segundo a ONU, funciona para prevenir feminicídio? Medida protetiva, né? Então por isso que eu insisto, funciona. Mas não é só medida protetiva, ela não é um remédio heróico. A medida protetiva é encaminhando essa mulher, atendendo para uma rede de atendimento. Claro. Né? Monitorando o risco. A medida protetiva é muito importante, mas a gente precisa arrumar uma maneira de, para aquelas mulheres em que a medida protetiva não está dando resultado, que o Estado brasileiro tenha uma rede que detecte isso e que aquela mulher seja salva. É ótimo divulgar que a medida protetiva funcione, mas e para quem não está funcionando? Eu vou salvar a mulher que vai morrer amanhã? Como? Tem a lei do Brasil, da Espanha, referências mundiais. Só que a Espanha diminuiu em 45% em 10 anos os índices de feminicídio. O que funcionou lá e não funciona aqui? Primeiro, investimento público. Tem a formação das pessoas, a mudança de olhar. Poxa, se nós temos hoje uma tecnologia tão avançada, porque não... As faces são indicadas pela tecnologia, somos monitorados por telefone. Por que não usar a tecnologia para salvar as pessoas? Então, é possível? É possível, mas não tem milagre.
Iniciando sobre a lei, né? O que essa lei muda no cenário? De fato, você ter uma tipificação de violência contra a mulher por ódio. Se eu tenho um ambiente onde eu posso circular, abrir a porta e fechar a porta da hora que eu quiser, falar com as pessoas do jeito que eu quiser, me relacionar do jeito que eu quiser, mandar o que eu quiser, falar o que eu quiser, não é assim que funciona, né? Então, a hora que eu tenho leis para isso, eu tenho regras para isso, eu começo a dar indicações para esses meninos e meninas adolescentes de que existem comportamentos que não cabem na sociedade. Ele acontece no campo virtual e acontece no campo físico. E essa educação inicia em casa. Veja a seguir no Jornal da Noite. A empresa espanhola vence leilão para operar o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Justiça argentina suspende os principais pontos da reforma trabalhista do presidente Javier Milei. Fenômeno climático muda a paisagem na Austrália e deixa o céu vermelho. Seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira para o último teste antes da convocação final para a Copa do Mundo. E ainda hoje, uma ótima notícia para os fãs de Celine Dion. No dia que completa 58 anos, cantora anuncia seu tão esperado retorno aos palcos em instantes. Não sai daí. A espanhola Aena venceu o leilão para operar o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro até 2039. A empresa já administra 17 aeroportos no Brasil, entre eles o de Congonhas, em São Paulo. A repórter Laila Alac tem mais informações. Boa noite, Laila. Boa noite, Felipe. Boa noite, Thaís. A concessionária espanhola Aena vai gerir o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Aeroporto do Galeão, até 2039. O leilão foi realizado nesta segunda-feira em São Paulo. A Aena vai ser a única administradora do terminal, já que a partir de agora a Infraero deixa a concessão. A empresa vencedora, ela apresentou uma proposta de 2 bilhões e 900 milhões de reais, mais do que o triplo do lance mínimo estipulado. Segundo o edital, a empresa assume o compromisso de pagar uma contribuição variável por ano à União, correspondente a 20% do faturamento da concessão. A Aena é responsável pela gestão de outros 17 aeroportos do país, entre eles o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Obrigada, Laila. E enquanto o petróleo continua subindo, o governo tenta fechar acordo com os estados para segurar a alta do diesel e garantir o abastecimento. A Juliana Rosa explica como estão as negociações. Eu ouvi nos bastidores que todos os estados devem concordar com a proposta do governo federal de dividir o subsídio de R$ 1,20 a cada litro de diesel importado. Uma fonte do governo me disse que a proposta vai avançar mesmo se todos os estados não aderirem. O governo bancaria um valor mais alto. O governo está tentando amenizar a alta dos preços e evitar o risco de faltar diesel. Com pressão inflacionária e juros altos, quase 30% da renda dos brasileiros está comprometida com dívidas, um recorde histórico, segundo o Banco Central, aumento de inadimplência e os juros subindo. Destaque para o rotativo do cartão de crédito, 435% ao ano. Um absurdo. O governo se reuniu com a Associação de Bancos e pediu proposta para ajudar as pessoas a pagarem dívidas. Todas são medidas emergenciais. Temos restrições orçamentárias, contando que a guerra acabe em breve. Thaís, Felipe. Obrigado, Ju. A Justiça Federal da Argentina suspendeu trechos da reforma trabalhista do presidente Javier Milei, aprovada no Congresso argentino. Entre os artigos barrados estão a ampliação da jornada de trabalho para até 12 horas diárias, a restrição ao direito de greve e redução no valor das indenizações por demissões. A decisão é provisória até o julgamento definitivo. O governo pode recorrer da decisão. A seleção brasileira encara nesta terça-feira a Croácia. É o último duelo antes da lista final de jogadores que irão disputar a Copa. Ronaldo e Rivaldo, lado a lado. 2 pentacampeões, 2 referências de uma geração vitoriosa, de olho numa equipe que ainda tenta se encontrar. A derrota por 2-1 para a França na semana passada mostrou uma diferença enorme entre os times. E em meio ao choque de realidade, Carlo Ancelotti
pede calma. Precisamos calma, tranquilidade, porque toda a comissão, toda a CBF é convencida que estamos no caminho correto e no ponto correto. Esse é um time que sabe que precisa dar algumas respostas. O jogo contra a Croácia não é um amistoso qualquer. É o último teste antes da lista final para a Copa do Mundo. E o momento é delicado. Em 9 jogos no comando da seleção, Ancelotti já soma 3 derrotas. E em nenhuma das partidas repetiu a escalação. Para a Copa do Mundo, ele afirmou que tem uma ideia definida da equipe que deve fazer a estreia contra o Marrocos, dia 13 de junho. Além disso, Ancelotti revelou que vai levar o Danilo do Flamengo para estar entre os 26 jogadores. Danilo é seguro de estar na lista final do 26, porque eu gosto dele como carácter, como personalidade, como jogo, pode reemplazar todas as posições atrás, então entre os 9 defensas vai estar Danilo. Temos uma ideia muito clara, eu tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo, também a escalação bastante definida na lista da lista final. Hoje, Vini Júnior, que pegou mais leve nos treinos durante o fim de semana, foi para campo e deve estar entre os titulares. Mas eu vou te dizer que faz uma falta danada o tal do Ronaldo, o tal do Rivaldo, que estavam ali na beira do campo. Dá uma saudade, né, Fernandinho? Tudo bem? O Juan ali, tudo bem, Thaís, Felipe, boa noite a todos. Dá saudade, porque os caras jogavam muita bola, né? O que tá faltando para a seleção sobrava com essas festas aí, né? Sobrava até demais. Bom, o Ronaldo nunca teve biotipo, né? Mas o Rivaldo continua fininho, dava pra... Continua. O Rivaldo, inclusive, mora lá em Orlando, onde está a seleção brasileira. E a parada é a seguinte, 6 mudanças para esse jogo contra a Croácia. Ainda assim, não é o time titular, as feras aí, o Ronaldo. Rapaz, os caras são... Meu, você olha assim, dá uma saudade. O Bebeto estava aí também, dá uma saudade de ver esses caboclos aí, rapaz. E agora, bom, o Brasil vai encarar agora a Croácia. No mínimo, precisa de um bom resultado, ou melhor, ganhar não é nem necessário, mas precisa jogar mais bola. Pelo menos para não virar um inferno daqui até a convocação. Dia 11 de maio entrega a lista com 55, dia 18 de maio a lista com os 26, ou melhor, com os 25, né? Porque já tem um. O Danilo vai. Já está garantido. Já pode arrumar. Mas esse critério aí é válido, Fernandinho? Só porque ele gosta? Sabe o que acontece? Toda convocação tem a cota do treinador. 2 ou 3 jogadores. Você vai lembrar que na Copa de 2014, o Filipão levou o Henrique, que era zagueiro do Palmeiras. Tinha o Anderson Polga, também na conta do Filipão, em 2002. Então, sempre tem 2 ou 3 jogadores que são, como diz lá no Sul, os bruxos. São os caras dos caras, né? E aí, sempre tem isso aí. Isso é uma questão de confiança, de relacionamento, é um interlocutor. O Tite levou o Daniel Alves na última Copa. Muita gente reclamou, mas botou o Militão para jogar na direita, não botou o Daniel Alves. Danilo é a mesma coisa, jogou de lateral esquerdo na última Copa, quando precisou, o Militão também. Fazem muito barulho por nada. É aquela história, procura, mas não nasce pelo em ovo, né? Agora, quem não vai para a Copa, infelizmente... Não é da seleção brasileira, o Piquerez, que sofreu uma ruptura no ligamento do tornozelo. Tornozelo, né? Está aí nesse lance, vai ser operado, o pessoal do Palmeiras constatou, e o Palmeiras já acionou a FIFA, porque tem um protocolo, para quem não sabe, da FIFA, quando um jogador se machuca, por exemplo, numa data FIFA ou numa competição da FIFA, a FIFA banca o salário até o cara voltar. Se vale de consolo, é alguma coisa para o clube, mas essa lesão é terrível, até porque esse cara aí é titular da seleção uruguaia, né? Bom jogador do Palmeiras, tomara que volte bem. E vamos torcer para um grande jogo amanhã, pelo menos bola rolando, bonita, alguma coisa que pareça o que já foi um dia a seleção brasileira. Tudo isso. A gente quer que seja. Tomara. E muito mais já no Esporte Total. Espero vocês. Obrigado, gente. Até já. Até já. A etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series pegou fogo nesse fim de semana. Nelsinho Piquet venceu a corrida principal no domingo. O piloto ultrapassou Gaetano de Mauro, que largou na pole position e assumiu a liderança para garantir a vitória. No sábado, Guilherme Salas foi o vencedor da corrida sprint. A próxima etapa da categoria acontece no fim de abril, no Autódromo de Interlagos.
Um fenômeno climático mudou a paisagem na Austrália e deixou o céu assim, vermelho. Essas imagens não foram feitas com filtro fotográfico nem com programa de inteligência artificial. São reais e foram captadas depois da passagem de um ciclone com ventos de até 250 km por hora, que carregou uma grande quantidade de poeira do deserto, rica em ferro. E olha só essa imagem mais do que curiosa. Veja a seguir no Jornal da Noite: roubo milionário na Itália. Ladrões levam quadros de Renoir, Cézanne e Matisse de um museu. E semana tem expectativa de aumento de 30% nas vendas de produtos relacionados à Páscoa. Celine Dion prepara a volta aos palcos com 10 shows em Paris a partir de setembro. E a gente confere tudo isso em instantes. Até já! Obras de 3 mestres da pintura, avaliadas em 50 milhões de reais, foram levadas de um museu em Parma, na Itália. São os quadros Os Peixes, de Renoir, Xícara e Prato de Cerejas, de Cézanne e A Odalisca no Terraço, de Matisse. O crime aconteceu há uma semana, mas só foi divulgado agora. A ação durante a madrugada durou apenas 3 minutos. A polícia ainda tenta identificar os criminosos e recuperar as obras. O escritor Fernando de Moraes lançou hoje o 2º volume de uma trilogia biográfica sobre o presidente Lula. Nas páginas, a história de um período específico e decisivo da vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Das diretas já, passando pela Constituinte, pelas eleições perdidas até a vitória em 2002. Tem vários Lulas. Se você considerar que eu fiquei de 2010 até agora, nós estamos em 2026, grudado no calcanhar dele. Eu tive em 18 países acompanhando viagens dele. O que acaba saindo no livro são os melhores momentos do personagem. A biografia Lula, volume 2, foi lançada com uma noite de autógrafos em São Paulo e reuniu figuras marcantes na trajetória de Lula. A ideia dessa biografia, que virou uma trilogia, surgiu em 1998. Já são quase 30 anos de produção, que traz uma perspectiva única para o leitor, de quem acompanhou Lula como jornalista, político, amigo e biógrafo. O fato de eu nunca ter sido militante do PT ajudou muito, e o fato de ter conhecido ele quando ele era um operário como qualquer outro também ajudou muito. O livro está à venda na internet e nas principais livrarias do país. A expectativa do autor é que o volume que encerra a trilogia seja lançado nos próximos 3 anos. A semana começa com a expectativa de um aumento de 30% nas vendas de produtos relacionados à Páscoa, como bacalhau e azeites. Toda vez que o Cadu vem ao Rio de Janeiro, compra bacalhau no Cadeg e leva para Juiz de Fora. Na semana da Páscoa, teve até encomenda. Estou com encomenda da família e dos amigos para levar para Juiz de Fora. Josias trabalha no Mercado Municipal do Rio há 26 anos. O corte do bacalhau é a gosto do cliente. E para quem está na dúvida do que fazer... As abas para fazer a salada, o meio para fazer a imposta e o resto, o rabinho serve para quê? Para cozinhar a batata, fazer a incrementação para dar gosto, fazer um arroz, aí dá para fazer tudo. O Cadeg é referência em bacalhau. E nessa semana de Páscoa, a expectativa é de um aumento de até 30% na venda de produtos relacionados à Páscoa, como o próprio bacalhau, os azeites, os chocolates e também os vinhos. E para quem não quer ir para a cozinha nesse feriadão, o Cadeg preparou o Festival Mesa Santa, com pratos exclusivos em vários restaurantes. Como esse arroz cremoso com polvo costeiro, um tradicional prato português. Sair um pouco do bacalhau, das mesmices, então nós queríamos trabalhar com um prato diferente. E aí surgiu a ideia de ter um prato com polvo. E o arroz de polvo tem toda a característica, bem próximo do festival. Ou que tal um filé de namorado ao molho de camarão? Filé de namorado é um peixe bom, de qualidade. A gente sair também do tilápia, todo mundo conhece tilápia.
Então a gente fugiu pro filé de namorado. 24 estabelecimentos participam do Festival Mesa Santa até o próximo domingo. Realmente a Páscoa é questão de confraternização, união de famílias. Uma ótima notícia para os fãs de Celine Dion. A cantora canadense revelou o seu tão esperado retorno aos palcos. E o anúncio veio em um dia especial. Nesta segunda-feira, quando ela comemora 58 anos, depois de 4 anos afastada, para tratar uma doença neurológica rara que causa rigidez muscular extrema. Celine Dion confirmou uma temporada de 10 shows em Paris a partir de setembro. Foi justamente na capital francesa que ela fez sua última grande aparição pública na abertura dos Jogos Olímpicos de 2024. Canta muito. Que voz. O Jornal da Noite termina aqui. Para rever as nossas reportagens, você já sabe, acesse band.com.br. Você fica agora com Fernandinho Fernandes e o Esporte Total. Uma excelente terça-feira para você. Obrigada pela companhia. Tchau.